Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, um conteúdo dedicado aos mastologistas associados. Bom, aqui nós, membros da comissão, contaremos com convidados especiais, especialistas de diversas áreas, para bater um papo com a gente sobre alguns temas relevantes e atuais da nossa especialidade. Tudo bem aí, Renata? Tudo bom, Léo? Boa noite. Dando continuidade ao nosso projeto de videocast da Sociedade Brasileira de Mastologia. Hoje estamos da Comissão de Educação Continuada, eu, o Dr. Leonardo, nosso coordenador, professor Dr. Lincoln, e os nossos convidados de hoje, o Dr. Franklin, Dr. Samir e o Dr. Joaquim. Por favor, boa noite. Poderiam se apresentar? Boa noite a todos. Eu sou Joaquim Teodoro, sou mastologista aqui da cidade de São Paulo e sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Obrigado pelo convite e vamos lá fazer essa noite bem proveitosa para todos aí. Boa noite a todos. Eu sou Samir Abdallah Hanna, sou radioterapeuta, radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo. E muito me honra estar aqui junto com os meus amigos, representando aqui a SBM, para participar aqui sobre temas muito importantes para todos, que envolvem a multidisciplinaridade no câncer de mama. Isso é sempre muito estimulante e eu agradeço o convite mais uma vez. Franklin. Olá, pessoal. Eu sou Franklin Pimentel, mastologista e oncologista clínico do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC de Ribeirão Preto e coordenador da Comissão de Tratamento Sistêmico da SBM Regional São Paulo. É uma alegria estar aqui e obrigado pelo convite. Para a gente começar a nossa discussão da noite, então, pessoal, a gente utiliza o nosso questionário que a gente faz para os nossos sócios da Sociedade Brasileira de Mastologia. E a primeira pergunta foi sobre os tumores receptores de estrogênio e progesterona positivo, com HER2 negativo, estadiamento 2 e 3, qual é o que vocês costumam fazer como tratamento? A maioria das respostas, tivemos 64 respostas, e a maioria respondeu que considera a presença de axila positiva para decisão de cirurgia upfront ou quimioterapia neoadjuvante. Bem próximo, a gente teve também com 32,8% das respostas que considera tanto a quimioterapia quanto a cirurgia upfront aceitáveis, sem preferência na escolha. Pensando nisso, gostaria de saber a opinião de todos vocês em relação à indicação de quimioterapia neoadjuvante para os tumores luminais HER2 negativos. O que vocês pensam? O que vocês costumam fazer na prática clínica de vocês? Assim, acho que quando a gente está diante de tumores luminais, acho que 3 coisas são importantes no nosso raciocínio clínico, né? Ou seja, primeiro, se a paciente está na pré ou na pós-menopausa. Segundo, se a indicação de cirurgia conservadora ou mastectomia, isso é importante para a gente definir, né? E acho que um terceiro ponto também, como foi bem salientado, é se tem ou não axila positiva clinicamente. Então, diante desses 3 parâmetros, a gente vê se a gente vai para a cirurgia conservadora, de upfront, que no meu caso, acho que na maioria das vezes os tumores luminais, principalmente o luminal A, né, definir também se é luminal A ou luminal B. No luminal A, se o tratamento é conservador de upfront, eu acho que está mais indicado, né? E acho que a neoadjuvância nos tumores luminais, acho que eu reservo mais para os luminais B, e naquelas situações que você vai converter uma cirurgia radical para uma cirurgia conservadora, né? Porque nós sabemos que até 3 linfonodos, né, positivos, dependendo, principalmente se a paciente está na pós-menopausa, você pode fazer o Hexponder, que você vai descalonar o tratamento quimioterápico e vai para a endocrinoterapia se ela tiver um baixo risco, né, de recorrência. Então, nesse cenário de pós-menopausa, paciente com até 3 linfonodos positivos, eu tento priorizar o tratamento cirúrgico para tentar descalonar o tratamento quimioterápico. Frank, você tem um pensamento diferente?
Então, né, Lincoln? Como você faz essa equalização? É uma questão que tem atualmente se apresentado de uma forma cada vez mais complexa. Né? Porque se por um lado a gente tem cada vez mais priorizado nos casos de triplo negativo e HER2 positivo a quimioterapia ANEL, Perfeito. até porque a resposta patológica completa passa a ser um fator decisor de tratamento adjuvante nesses 2 subtipos mais agressivos, né? Quando a gente considera os casos de receptor hormonal positivo e HER2 negativo, a gente tem um grupo muito heterogêneo. A gente tem dentro luminais A, luminais B com uma maior agressividade e diferentes possibilidades de escolha da decisão final de fazer quimioterapia ou não. Então, até como o Joaquim disse, a gente tem assinaturas moleculares, Oncotype DX é uma delas, né? Com os estudos validando o uso da assinatura molecular para decisão da quimioterapia após a cirurgia. Em grande parte dos casos, a gente não consegue, sem a informação da cirurgia, ter uma ideia completa se essa paciente vai para quimioterapia ou não. Então, assim, para aqueles casos de tumores muito avançados, axilas extensamente comprometidas, tumores muito grandes, aí esse caso é aquele caso típico, que tem o benefício da quimioterapia neoadjuvante mesmo em luminais. Perfeito. Né? Uma axila muito comprometida. Aqueles casos antigos que a gente faria descalonamento cirúrgico de uma masté para uma tumoré, uma abordagem axilar mais conservadora. O que a gente precisa ver hoje é se essa paciente vai ter indicação de quimioterapia depois. Justo. Porque grande parte desses casos, elas não estão recebendo mais. Então, talvez aí a decisão junto da hora da cirurgia com o oncologista clínico, ela passa a ser fundamental. Porque é uma paciente que o oncologista às vezes vai precisar da informação de quantidade de linfonodos, né? Do tamanho do tumor. E aí, se decidido que é uma paciente que já se sabe que vai fazer a quimioterapia, ok. Eu também sempre opto por fazer antes que a gente tenha o benefício cirúrgico. Mas essa dúvida, né, cada vez maior Vamos contemporizar mais. Pacientes que se enquadram dentro do Z11, já é factível uma cirurgia conservadora, mas apresenta linfonodo positivo. Como é que é esse fluxograma para vocês? Essa complexidade? Assim, acho que só concluindo o que o Franklin falou, acho que um princípio básico da neoadjuvância é você ter certeza que ela vai precisar de adjuvância, né? Esse é o princípio básico. E nos luminais, o Franklin falou muito bem, a gente tem uma série de dúvidas que muitas vezes é o resultado da cirurgia que vai te conduzir, né? Agora, em relação à avaliação axilar, né? Antes a gente sempre tinha aquele problema, o ultrassom deu axila suspeita, fez um PAF, veio uma COR, veio positiva e sai do Z11. Esse era critério de exclusão, mas hoje em dia o próprio NCCN já balizou a nossa conduta, ou seja, você tendo até 2 linfonodos suspeitos, confirmados, você pode incluir nos critérios do Z11. Então, não é motivo para você excluir do Z11 e pode fazer só o sentinela, né, e definir a posteriori o tratamento complementar. Tá? Então, até 2, suspeito e confirmado, não é critério mais de exclusão do Z11 nesse cenário que nós temos. Então, vamos deixar um pouquinho mais complexo de mundo real. Perfeito. Linfonodos suspeitos. Pimentel, Joaquim e até Samir. A biópsia é premente? A confirmação desse linfonodo antes da cirurgia é premente para tomada de conduta? Segundo a maioria dos respondedores aí, se a biópsia for positiva, ela vai para a neoadjuvância. Justo. Mas aí entra naquele cenário, né, do responder, né? Não necessariamente. Isso né? vai dar acesso. Tendo até 3, né? Com oncotype menor que 25, então ela é baixo risco, ela vai para endocrinoterapia, né? Se estiver na pós-menopausa, né? Na pós-menopausa, até 3. A maior validação acaba sendo até 2, mas eventualmente é importante a gente saber como a confirmação histológica ou não. Mas isso vai muito da suspeita e como é suspeita. A gente tem linfonodos que às vezes tem um cometimento nítido pelo ultrassom e às vezes alguns outros só com espessamento de cortical, que é aquele que passou um pouquinho dos 3 milímetros, sem aqueles critérios muito exuberantes. Então, para a gente que vai fazer um sentinela depois ou vai fazer na mesma cirurgia, é muito válido esse linfonodo ter uma amostra
para que a gente saiba se ele realmente saiu depois em caso de positividade. Perfeito. Porque se for um linfonodo suspeito e a gente não faz uma biópsia e na cirurgia não vem, pode ser que esse linfonodo tenha ficado e aquele que a gente deveria ter representado não foi amostrado. Né? Então, isso talvez seja a maior importância da gente ter avaliação prévia. Ô, Léo, eu tenho como conduta cada vez mais dado preferência à COR, não à PAF. E explico por quê. Devido à maior acurácia, de evitar problemas de condutas erráticas, e com essas pistolas semiautomáticas, e com a bagagem de experiência, eu não tenho visto mais complicação. Como é que é aí no interior? Como é que você vê isso, Léo? A gente faz menos do que vocês em São Paulo aqui, mas também quando a gente vê a indicação da histologia axilar, é feito core. PAF não tem utilizado, acho que aqui a gente utiliza pouco também, até porque a gente não tem tantos expertos em histologia aqui. Então, quando a gente tem necessidade de amostrar, vai para core biópsia mesmo. E aproveitando o gancho, se puder, Joaquim, Franklin, com a publicação do Senomark, a gente está falando da cirurgia conservadora. Vocês já estão confortáveis em tomar essas mesmas condutas se a paciente vai para mastectomia, com 1 ou 2 linfonodos positivos, e não esvaziar e não indicar neoadjuvância? Como que vocês estão com relação à mastectomia? Perfeito, Léo. Não só o Sinomac, né? Nós temos o Sinodar One também, que foi a extensão do Z11 para mastectomias, né, e tumores multicêntricos. Né? Eu já adoto na minha prática clínica e nas instituições que eu trabalho, formadoras, né, que é o IBCC, a Unifesp e a Maternidade Cachoeirinha, a gente adota também esse critério de pós-mastectomia até 2 linfonodos comprometidos, tá? No critério do Sinodar One ou do Senomac. Então, a gente está incluindo também. Tudo bem, Léo. Essa questão atual do Senomac, para a gente não teve tanta... Assim, não atraiu tanta atenção para o mastologista brasileiro, porque aqueles conhecimentos do Z0011 já estavam consolidados e já arraigados na nossa prática. Mas, assim, se a gente olhar por outro lado, o mundo talvez não tenha encarado assim, da mesma forma que o brasileiro encarou nessa abordagem de axila, né? Porque o estudo do ACOSOG, ele teve uma diminuição de poder em relação ao baixo recrutamento. Ele tinha um recrutamento inicial previsto para 1.900 pacientes, acabou recrutando cerca de 850 pacientes. É um estudo de não inferioridade, que é um estudo bem complexo para a gente chegar no final e falar que são 2 medidas não inferiores em relação ao risco. Tinha subrepresentação de alguns pontos, tinha uma prática, algumas pacientes tinham recebido radioterapia de axila de forma inadvertida. Então, nesse meio do caminho, tiveram vários questionamentos em relação à validação do ACOSOG. Tanto que é um ponto bem interessante discutido, que a gente se refere que se o ACOSOG fosse um estudo para uma agência reguladora para aprovar um novo tratamento, por exemplo, visando a aprovação de um novo quimioterápico antineoplásico, né? Ele não seria aprovado, porque imagina um estudo que precisa de 1.900 pacientes para comprovar aquilo que se propôs inicialmente. Você termina o estudo com 800, menos de 900 pacientes, ele não tem o poder para isso. A gente aceitou porque os resultados eles eram muito parecidos, com uma soma de outros estudos que traziam aí uma base de sustentação dessa informação. A gente fala até o pacote de evidência completo. O Senomac, ele veio consolidar de forma definitiva. Ele, como um estudo só, trouxe todas essas informações e aí incluiu os grupos subrepresentados que a gente não tinha antes, né? Que era o T3, pacientes mastectomizadas e o paciente com o extravasamento capsular. Perfeito. Eu acho que, assim, esse estudo assim, ele foi fantástico. Quem puder analisar um estudo a fundo com todas as validações para ter uma mudança de conduta, que ele é conduzido do início ao fim dentro do proposto, esse é aquele estudo que merece atenção. Perfeito. O Senomac, só fazendo um reforço aí no comentário do Franklin, o Senomac, ele declaradamente disse para nós quem foram as pacientes irradiadas, né? Cerca de 80%, se eu não estiver enganado. Isso. E quem irradiou sítios linfonodais não entrou nesse estudo, foi um critério de exclusão. Nós não vimos isso no Z11, foi uma falha até do estudo, né? A gente tem ali 18%, 20% de pacientes que receberam o chamado terceiro campo de irradiação, que é aquele campo que atinge a fossa supraclavicular ou a axila. E mesmo as pacientes que não receberam declaradamente irradiação axilar,
Quando foram para a cirurgia conservadora e fizeram radioterapia da mama remanescente, a gente acaba fazendo o que a gente chama de irradiação tática, da cauda da axila e às vezes até do nível 2. Então, de certa forma, a radioterapia atrapalhou um pouquinho a interpretação do Z11, deve ter atrapalhado menos a interpretação do Senomac, porque estava mais bem descrito a questão da radioterapia. Um outro ponto... umas 200, das 800 pacientes, eram umas 200 só que tinha descrição da radioterapia. Bem pouco mesmo, pouco. Né? Isso aí. Um ponto que me chama a atenção, voltando para o caso, né? T3N0 clínico entra nos estadios aí onde os respondedores avaliaram as opções, né? E a gente tem uma pequena porcentagem de pacientes T3N0 clínico que vão para a neoadjuvância e que o mastologista amostra a axila e vem regressão tumoral em linfonodo. Ou seja, era uma doença que a gente não havia detectado e que estava lá e que respondeu à neoadjuvância. Isso, para mim, era uma informação, né, até o NSABP B51, que depois acho que nós vamos falar sobre ele, mas isso, para mim, era uma informação que eu valorizava muito no sentido de pesar a mão para indicar ou não radioterapia para essa paciente T3N0 que ia para a neoadjuvância. Samir, só aproveitando o gancho, onde é que entra o Amaros nessa discussão toda? Então, eu vejo assim, a diferença entre o Senomac e o Z11 e o Amaros foi que declaradamente você fez uma irradiação eletiva em linfonodos, em um braço do Amaros, e tem um outro estudo semelhante ao Amaros, que é o Otoassor Trial. Perfeito. E o braço controle foi a dissecção axilar. Uhum. No Z11 foi BLS, dissecção versus nada. Justo. E aí a rádio pode ter sido feita ou não. Então eu acho que o Amaros, ele dá uma resposta mais clara quanto ao papel da radioterapia em doença de baixo volume na axila. Perfeito. Então, no Otoassor, a gente tem lá cerca de 10% de PN3 do braço de dissecção do estudo, então supostamente teria a mesma proporção no braço de radioterapia e o estudo foi não inferior. Mas não valoriza o N3, mas vamos imaginar doença de baixo volume. Então, eu acho que a radioterapia eletiva de sítios linfonodais, que é o que foi feito no Amaros, pode ser uma opção. Mas indo na questão do descalonamento, pode ser que a gente esteja tratando algumas pacientes em excesso. Né? Risco de linfedema, dentre outras coisas. Qual é o significado atual para tratamento de extravasamento extracapsular até 3LS positivo? Isso varia? Vai modificar a sua abordagem do volume linfonodal a ser irradiado? Olha, eu e você temos quase a mesma idade. E a gente viu uma mudança grande do tratamento dessa paciente. Que no passado ela ia para a dissecção axilar. Extensão extracapsular, tá com a gordura infiltrada ali. E aí o radioterapeuta irradiava pela frente, entrava com o campo por trás, quando se tinha radioterapia convencional, né? Então era uma loucura, porque o paciente tinha muita toxicidade, tinha linfedema invariavelmente. E a gente não sabia se estava ajudando essas pacientes. Hoje, parte dessas pacientes não vão nem para dissecção axilar. Perfeito. E elas vão, às vezes, para a irradiação ali do restinho da axila. Então, assim, isso é uma mudança de conduta que possivelmente vai estar sendo tão efetiva quanto o que a gente fazia no passado, porém menos agressiva em comparação ao que a gente fazia no passado. Não sei se vai mudar em breve, Lincoln. Espero que eu veja. Só uma colocação. Nós somos contemporâneos, mas continuamos jovens, Samir. Gostei. Parabéns, Samir. Vocês concordam com os associados? Então, para a gente passar o tema, para vocês, então, também consideram a axila positiva é decisiva? Perfeito, né? E não necessariamente vai para a neoadjuvância, né? Dependendo dessa carga tumoral da axila, como o Franklin comentou muito bem, a gente pode até... Biologia tumoral. Biologia tumoral, né? A gente tem o grau de diferenciação muito importante, a idade da paciente em consideração. Perfeito. Né? KI67, principalmente abaixo de 5. É uma série de parâmetros para a gente ponderar. Sempre que possível, talvez o luminal esteja caindo para a cirurgia primária e... O luminal vai para a neoadjuvância. A cirurgia primária mostra ao máximo, com as exceções que a gente vê de tratamentos definidos de químio depois, a gente puxa. E eu queria trazer mais um ponto para a discussão antes. Axila positiva. Pensando num cenário de SUS, a gente tem uma dificuldade grande, né, em acesso, a fila cirúrgica está grande, então a biópsia de linfonodo às vezes
não acessível a todo o público. Vocês acham que faz mesmo diferença? Ou clinicamente positiva já dá para a gente fazer o segmento? Ou a biópsia faz muita diferença no ponto de vista de um cenário que o segmento é um pouquinho diferente, né? Aí a gente tem alguns critérios, né? Depende da experiência de cada um. Exame clínico de axila, acho que é muito operador dependente, né? Então... Importante, Joaquim. A clínica é soberana. Justo, mas essa impressão... Uma adenopatia palpável, Petra, ela nunca deve ser desprezada do valor preditivo positivo. Ela tem uma especificidade muito grande, né? Ela perde na sensibilidade, ou seja, você examinar é negativa e depois o patologista mostrar pra gente que é o contrário, né? Tinha linfonodo comprometido, né? Mas aí vai muito da carga da doença também, como foi bem ressaltado, né? Se é um linfonodo bem suspeito, né, clinicamente, como a especificidade é alta, o raciocínio clínico, como o Lincoln falou, ele é soberano. Aí você vai na sequência que você está ali diante de todo o conjunto, né? Você vai para a neoadjuvância ou para a cirurgia. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Não, então vamos... perfeito. Léo, você pode continuar para nós, por favor? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Então, a gente perguntou para o pessoal se tinha um tumor carcinoma invasivo, grau 3, receptor de estrogênio low, né, entre 1 e 10%, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo, Ki67 50%, estádio 2. Com relação a pembrolizumab, né, quem indicaria pembro? 40% não indicaria até a aprovação do Keynote 756, mas trataria com neoadjuvância. E aí 48% aqui indicaria pembro, né, alguns associados na neoadjuvância e na adjuvância, e alguns apenas na adjuvância. Como vocês avaliam aí, antes da aplicação, né, do Keynote, o uso da imuno nas pacientes com receptor hormonal positivo de alto risco? Franklin? Legal. Isso aí, Léo. Keynote 756, ele foi apresentado os resultados parciais no último Congresso Europeu, em Madrid, né? E é basicamente um estudo que ele se utiliza do pembrolizumab, que é uma imunoterapia, associado à quimioterapia neoadjuvante em tumores luminais de alto risco. Perfeito. Então, precisa de alguns fatores ali, correlaciona o tamanho e axila, e todos os tumores são grau 3. Isso é bem importante a gente ressaltar, porque são tumores pouco diferenciados. A gente sabe que os bem diferenciados, eles têm baixa resposta à quimioterapia, e principalmente a imunoterapia, ela demanda de um potencial imunogênico desse tumor. Então, é um tumor que precisa ter expressão de proteínas anômalas, né, ou antígenos, para que o sistema imune reconheça, seja ativado e ataque esse tumor, né, com essa terapia que a gente institui. Um ponto interessante que a gente viu são muito precoces os resultados, porque a gente tem um segmento de 3 anos, e o que a gente teve até então foi os dados de resposta patológica completa. Só que vale a gente ressaltar muito bem, porque esse grupo, a resposta patológica completa, ela não é um surrogate endpoint, né? Ela não prediz sobrevida livre de progressão, da mesma forma que é no triplo negativo e no HER2 positivo. Além da gente ter uma baixa taxa de resposta patológica completa nesses grupos de luminais, ele não é preditor. Mas, de qualquer forma, ele aumentou. Então, ele aumentou de 16% para 24% a taxa de resposta. Isso foi bem interessante, de dado, né? E outro ponto interessante, que aí eu acho que foi o X, é onde a gente deve focar a nossa atenção, é o grupo de o RLO, que é a expressão até 10% de receptor de estrógeno, que hoje em dia, a gente considera que é basicamente um triplo negativo aí disfarçado. É mesmo comportamento de triplo negativo, e aí em relação a todo esse contexto. É incomum, é um grupo incomum. Então, tanto que esse estudo aí tem mais de 1.200 pacientes, mas só 6% se encaixava nessa categoria, porque ela é pouco frequente, né? Mas mesmo assim, dessas 6%, que foi evidenciado, foi um comportamento de resposta patológica completa muito parecido com o de triplo negativo. Perfeito. No grupo só químio, a gente teve 30%, né, de resposta completa. E no grupo que associou a imunoterapia foi para 55%. Então, aquela vontade nossa que era a gente tinha sempre de usar o pembrolizumab nesse grupo,
e ele não era validado, e muitas das vezes ele não é aprovado aqui, mesmo na saúde suplementar, onde a gente tem, que é o único cenário que a gente tem no Brasil, porque os estudos, o Keynote 533, ele só contemplou o triplo negativo mesmo, era RE0, RP0. Então, pela bula, pela aprovação do estudo, a gente não tem a possibilidade de usar nessas pacientes, mas a gente tem a vontade, tem acredita muito que tenha benefício, e agora esses dados preliminares do 756 mostrando que é um grande indício que, se tiver disponível, poderia ser pensado, né, para esse grupo. Assim, as experiências que eu tive nesses tumores, né, dependendo do relatório da oncologista clínica, ela tem conseguido tratar como triplo negativo. Eu tive 2 casos que foram para neoadjuvância com pembro justamente nesse cenário aí. Né? Ou seja, ela faz um relatório, especifica bem, né, que a literatura está mostrando um comportamento bem semelhante, como você mostrou muito bem, dos triplos negativos, e os 2 casos a gente conseguiu. Neoadjuvância com pembro, né, nesses receptores de estrogênio abaixo de 10%. Então, acho que depende muito de cada serviço, né, e do auditor né, ou seja, é que você falou muito bem, ele não tem obrigação de liberar, né, porque na bula não consta, né, teoricamente é receptor hormonal positivo, né, pelo próprio conceito do Colégio Americano de Patologia, maior que 1% é receptor hormonal positivo, né? Então não se encaixa nos triplos negativos. Mas o comportamento... E a gente já tem um resultado a mais para colocar nesse pedido, apesar de ser inicial, né? Acho que valida muito. E foi justamente o grupo que mais se beneficiou de resposta patológica completa, né? Ou seja, um ganho de mais de 80%, né? Quando você compara com um grupo que não fez pembro, né? É muito, né? Sim. Joaquim Franco, nessa temática de imunoterapia em tumores luminais de alto risco, bom, talvez o oncologista, esse e o outro, né, Frank? Checkmate 7FL, com o uso do nivolumab, Gerano Eloy e colaboradores. O uso desses 2 imunoterápicos, não vamos precisar mais desses relatórios tão longos assim, hein? Se, e muitos acreditam, o PCR estiver correlacionado com ganho de sobrevida livre de evento. Sim. Vamos aguardar os próximos eventos, né? Acredito que teremos mais dados de continuidade. Sim, perfeito. Vocês acham que no futuro, então, ou num futuro não tão distante, a gente vai usar apenas para os receptores de estrogênio low? Eu acho, e acho que dos altos riscos também, né? Como o estudo mostrou, o 756 mostrou, né? O Keynote mostrou que esses pacientes de alto risco, apesar do ganho ser pouco, né? Obviamente que conseguem uma taxa de resposta patológica significante, né? É meio complicado isso, porque se a gente pensar na concepção desse estudo, a gente tem 1.200 pacientes aí, e só 6 eram RE low, então 94% das pacientes, que é uma ampla gama de pacientes com diferentes fenótipos. Se a gente fizer um PAN50 para essas mulheres, a gente vê que um grupo ali, vai ser luminal A, B, outro HER2, outro basal-like. Então, o que eu acredito é que a gente não tem uma validação precoce nesse grupo, com resposta patológica completa, então a gente vai precisar que o tempo nos diga se essas pacientes vão ter a recorrência ou não. Isso agora vai levar anos e anos até a gente ter todos os endpoints lá do STIP, para que a gente considere válido essa indicação dos desfechos, né? E o que eu acredito pessoalmente é que vai demandar uma nova subanálise para, nessas 1.200 pacientes, a gente entender de uma forma mais aprofundada qual é o grupo que se beneficiaria da imuno. Porque a gente sabe que provável que todas não. Então, vão sair os resultados finais e acredito que no futuro vai ter algum outro biomarcador ou alguma análise que possa selecionar melhor o grupo para a gente ter. Léo, só para deixar claro, e para o Renato também, para os ouvintes, né, que o Keynote 756, assim como o outro, o Checkmate, os critérios de indicação não eram só o RLO, é T1, T2, N positivo para o Keynote. O Checkmate já aceitava N0. É T1, T2 e T3, T4, N0, N2.
Na verdade, é isso que o Franklin comentou, que como vamos depurar e descobrir biomarcadores preditivos e qual a melhor seleção, né, Franklin? Sem dúvida. Acho Talvez, que os dados essa é eu até uma- preciso. Essa é até uma dúvida que eu ia questionar, se esse ganho nas pacientes que não são estrogênio low, com esse ganho de 16% a 24%, se vale o custo da medicação no nosso cenário, no Brasil, né? Não sei. É um resultado inicial, mas que pelo comportamento do receptor hormonal positivo HER2 negativo, para a gente não tem validação nenhuma nesse momento, né? Eu acho que é um achado intermediário de um estudo que está em andamento ainda. A validação final mesmo vai ser em avaliar se vai ter redução de recorrência. Aí seria motivador de aprovação do produto, mas em cima só da taxa de resposta, aí não tem como a gente realmente falar que é benéfico, não. Certo. Nossa próxima pergunta para os associados foi a seguinte: em relação ao tumor clinicamente T1C, N0, receptores hormonais negativos e HER2 positivo, o que vocês costumam fazer? E a maioria, 39,1% das respostas, considera a avaliação detalhada com exames complementares da axila antes de definir a cirurgia upfront. Bom, tanto no NCCN quanto no guideline da ESMO, a gente tem a recomendação para considerar a quimio neoadjuvante para esse cenário, para essa paciente. E para vocês? Em que situações vocês considerariam? Eu discordo um pouquinho aí da maioria, porque acho que nesse cenário, né, a atualização do APT Trial mostrou muito bem para a gente que esse grupo de pacientes se beneficia muito bem com a cirurgia de upfront, né, e o taxano com trastuzumab isoladamente, ou seja, você tem uma sobrevida por mortalidade específica do câncer de mama, ou seja, 98%, quase 99% em 10 anos, né? Ou seja, então, eu acho que nesse grupo você tem muito pouco a acrescentar com duplo bloqueio. Não sei se o Franklin concorda Joaquim, comigo, também né? concordo com você. O APT Trial, nossa, um estudo vencedor, hein? Justo, é. Estudo de fase 2, né? Braço apresentado único. 10 anos, Sarah Tolan, em 2023, Justo. que me mostra uma sobrevida global de 94%, específica de 99%. Justo. É imbatível, né? Você não tem muita... sobrevida de doença invasiva de 91%. Intervalo livre de recorrência de 94%. Uma vez eu vi uma apresentação do estudo dela, não sei quem falou esse comentário, que é assim: como idealizar um grupo controle para o APT Trial? Qual seria o grupo controle? Né? É difícil pensar. Então é um fase 2 que deu certo, né? É um fase 2 na nossa que mudou a prática, na nossa era atual, é motivador de mudança de prática. Justo. E eu achei bem interessante essa pergunta, porque essa pergunta é daquelas que são levadas para o Sangalen e a gente dá plateia dividida. E assim como justo. Várias práticas, vários conhecimentos. Então, a gente tem plateia dividida e até o voto do Joaquim foi em cima de fazer o APT Trial e fazer uma cirurgia mais conservadora sem essa necessidade Perfeito. de e passa por isso também, de tratamento neo. Como teve essa resposta, eu vou ser, então, o contrapeso e vou tender para o outro lado da necessidade do tratamento neo. Porque é o seguinte, esse grupo é um grupo muito pequeno. Todos os estudos, quando a gente pega o T1C, né, axila negativa, tumor entre 1 e 2 centímetros, HER2 positivo, ele dá uma representatividade aí que deve dar 10% menos que isso das amostras. A gente consegue fazer um estudo direcionado só para isso. E a gente tem 2 estudos muito grandes validando as práticas de quimioterapia no HER2 positivo. Um é o APT, que inclui até 2, inclui esse T1C, até o 2. E o Catherine, que o Catherine, os pacientes faziam a quimioterapia neoadjuvante, quando não tinha resposta patológica completa, eram randomizadas para trastuzumab ou TDM1, com um grande benefício do TDM1 na redução de recorrência. Então, diminuía 50% da recorrência. Então, em 3 anos, de 88%, versus 77% de pacientes em recorrência. Só que se a gente pensar na concepção, os pacientes que entravam no Catherine não era T1C, N0, porque ninguém ia fazer uma quimioterapia para um tumor tão inicial. Então, a gente tem no Catherine, provavelmente, um cenário de pacientes T2 para cima, estágio axilas 2, positivas. isso que eu ia falar, que foi aprovado o duplo bloqueio a partir do estágio 2, né?
Isso, perfeito. E ele não é uma amostra representada no catering. Só que aí entra a questão de interpretação de estudos, de conhecimento da biologia tumoral e de outros fatores agregados para a tomada de decisão. O que se considera hoje é que, mesmo nesse grupo, alguns estudos avaliando especificamente o T1C, a taxa de recorrência é alta. Muito alta. Então, tem um estudo de 98 pacientes feito lá pelo NCCN que avaliou que em 4 anos, 77% das pacientes só estavam livres de recorrência, mesmo no T1C. Então, sabe-se que, mesmo o inicial, ele tem alta recorrência e ele tem uma biologia que a gente consegue reduzir pela metade o risco dessa recorrência, eventualmente com o uso de TDM1, tá? Então, por esse conhecimento, tem se discutido e muitos grupos têm aí avaliado a possibilidade de, no receptor hormonal negativo, fazer quimionel, e a gente já divide 2 pontos agora. O receptor hormonal positivo, que é outro comportamento, outra biologia, com menor recorrência, aí a gente fazer o APT. Nesse T1C dividido. Então, assim, do Sangalli talvez desse empate nessas condutas, geralmente por esses 2 pontos de vista. Assim, só para balizar um pouquinho, né, a cirurgia de upfront, o NCCN, ele prioriza o duplo bloqueio a partir do estádio 2, né? E a gente, nos tratamentos de adjuvância, a gente viu que o Affinity não mostrou benefício do duplo bloqueio em doença inicial também, né? Ou seja, como tratamento adjuvante. Então, certo, então a gente tem uma série de dados aí que se a gente balizar, ou seja, você vai descalonar o tratamento cirúrgico da axila, com cirurgia de upfront, né? Porque doença residual aqui se encontrar após neoadjuvância, do ponto de vista, a gente não tem ainda a resposta se precisa ou não voltar para a cirurgia axilar. Então, eu acho que nesse cenário aqui, eu reforço cada vez mais a cirurgia de upfront e deixar para trastuzumab e taxano seguindo os moldes do APT Trial. E o Franklin colocou muito bem, né? Eu estava vendo lá o APT Trial, né? Acima de 60% era triplo positivo, né? Isso. Que é um outro tipo de... que é outra biologia também, né? Ou seja, então... menos recorrência. Justo, Então, acho que tem várias coisas aí que a gente vai ter luz novas, né? Mas, no momento, acho que o APT Trial é tão impactante, né? Ou seja, acho que a gente puxar pela memória um estudo de fase 2 aí, talvez só o New Sphere também, que impactou muito a neoadjuvância nas doenças, né? Que é um estudo de fase 2 também, né? Então, eu acho que Léo? Só para comentar para vocês aqui, foram 64 mastologistas, mas 26% apenas iria para a cirurgia upfront. O Franklin, eu queria saber uma coisa de você. Em alguma situação, para tumor HER2 positivo, você ainda usa antraciclina ou não? Aí é uma situação que aperta, né? Porque isso pega um calo nosso, que é da situação brasileira da gente ter 2 situações diferentes, SUS e sistema privado. Então, no SUS a gente tem duplo bloqueio para tratamento NEL, no privado a gente tem duplo bloqueio para tratamento NEL, a gente tem acesso a TDM1 se não tiver resposta completa, tratamentos que a gente não tem no SUS. Então, a antraciclina a gente tem evitado ao máximo, e é uma quimioterapia que a gente, sempre que possível, a gente deixa de lado, porque ela leva no futuro de 5 a 10% de insuficiência cardíaca, de 1 a 2% de leucemias secundárias. Então, é até tranquilo o manejo enquanto o paciente está recebendo, mas a carga, né, a sequela que ele leva no futuro é muito pesado. Então, nos casos dessas pacientes, quem a gente pode evitar ou não, já se conhece muito bem que, por conta do estudo TRAIN-2, em relação ao duplo bloqueio na neoadjuvância, que associou docetaxel e carboplatina, eu não usar antraciclina, essas pacientes não vão ter prejuízo. Então, elas continuam tendo o mesmo benefício, o tratamento acaba sendo feito de uma forma bem mais tranquila, com menos toxicidades, né? Mas, por outro lado, no SUS a gente não tem pertuzumab NEL, né? Então, a gente não tem uma validação para eu atingir uma taxa de resposta como é que seria só com o uso do trastuzumab nesse neoadjuvante. Então, eventualmente, uma carga tumoral mais alta, uma axila bem comprometida, a antraciclina, ela, assim, é possível que ela ainda tenha um papel nessas pacientes. A gente tem que sempre lembrar como uma possibilidade de ganho para esses casos, né? E eventualmente, mesmo naquelas que têm acesso a tudo, a antraciclina acaba sendo uma opção para aqueles casos muito avançados,
né? Então, mesmo o paciente que vai ter acesso a tudo, ela tem um tumor muito grande, cometimento de axila aí avançado, a gente tem que pensar no neo também. Ô, Léo, então eu pensaria em 3 situações. Esses casos avançados em que o SUS ou determinados grupos não contemplam o uso de duplo bloqueio, os tumores avançados em pacientes jovens e também câncer de mama em gestação. Às vezes o antracíclico nessa onde o uso de monoterápico ou qualquer terapia-alvo é contraindicado. Perfeito. Uhum. Reforço a sua consideração. Muito bem posta. A gente tem, no privado, a gente tem abandonado cada vez mais. E eu até levei um susto. Tem uma paciente recente, tenho tratado e eu vi um esquema de ACT-HP. Dos esquemas, eu estava lá refazendo os papéis. Falei, nossa, mas essa aí, depois que eu lembrei, não é uma paciente que ela tem um triplo negativo de um lado e o HER2 positivo do outro. Aí toda vez me causa uma estranheza. Eu passo por ela e falei, mas o que eu tô com esse esquema antigo? Não, é a paciente do triplo negativo, porque no triplo negativo a gente ainda mantém o benefício da antraciclina. Excelente. Muito bom. Léo, vamos dar continuidade? Ou Renata? Outro caso? Bom, a gente tem então agora um cenário de uma paciente com 55 anos, com um tumor grau nuclear 2, T2N1 clinicamente, com receptores hormonais negativos, receptores HER2 positivo, com KI67 de 20%. Ela foi submetida a uma quimioterapia neoadjuvante. Depois, realizada a adenomastectomia e biópsia de linfonodos sentinelas, mostrando resposta patológica completa na mama e axila. A área mamária tinha uns sinais de regressão e 3 linfonodos sentinelas livres de neoplasia, sendo um com sinal de resposta terapêutica. E aí a gente resolveu perguntar para os nossos associados, e agora a gente está ansiosos aqui pela resposta do Dr. Samir, quanto à radioterapia adjuvante, o que vocês fariam? E 45,3% das respostas disseram que não indicariam radioterapia. Bom, a gente ainda está no aguardo de alguns radio-oncologistas com o NSABP, o B51, né, Dr. Samir? E aí, depois de 4 meses da apresentação de San Antônio, o que o senhor acha? Qual a conduta em relação a essas pacientes? Tem mudado já? 4 meses é muito recente. Eu estou ansioso pela publicação do NSABP B51. Bom, acho que precisa contar, a gente tem que contar sempre uma historinha aí de contexto, né? Se essa paciente fosse para cirurgia upfront, então, como que nós indicaríamos radioterapia para uma senhora como essa? T2N1, um linfonodo positivo, HER2 positivo. Cirurgia conservadora, ela iria para radioterapia da mama remanescente. Por ter um linfonodo positivo, no passado nós não indicávamos radioterapia, depois a gente passou a indicar para pacientes com qualquer número de linfonodos positivos com critérios adversos de risco. Então, se essa paciente fosse para mastectomia upfront ou uma mastectomia poupadora, mas com um linfonodo positivo, seria discutível a radioterapia. Quando a gente tem a neoadjuvância, né, que é algo que a gente tem aí cerca de 20 anos, né, até a gente tem um critério de incerteza, porque a gente não tem mais o estadio clínico, porque ele mudou mudou como um efeito da neoadjuvância. A extensão da cirurgia pode ter mudado, então a paciente ia para mastectomia, e aí ela pode fazer uma cirurgia conservadora. E a resposta patológica, que até o NSABP B51, para nós da radioterapia, não era um driver para indicação de tratamento ou de desescalonamento. Com os achados do NSABP B51, o que está sendo insinuado é que a resposta patológica vai ser o critério mais importante na decisão de se fazer ou de não se fazer radioterapia. Então, o estudo muitíssimo bem feito, muitíssimo bem conduzido, mostrou lá uma equivalência de desfechos. Então, a associação da radioterapia para as pacientes que atingiram a resposta patológica completa na axila, a irradiação de linfonodos,
não exerceu benefício oncológico para essas senhoras que tiveram uma resposta. Ou seja, ter feito neoadjuvância pôde, de acordo com a NSBPB 51, mudar o planejamento terapêutico e possibilitar o desescalonamento no caso da radioterapia, né? O que ainda me falta para mudar a minha prática, né, em função do NSBPB 51? Primeiro é ele ser publicado. Segundo, é olhar para a última frase que o Mamonas colocou no slide da apresentação de San Antônio, aguardar resultados maduros. Né? O estudo tem 58 ou 59 meses de segmento mediano, então, assim, 5 anos de segmento é uma data ok para avaliar recidiva local, mas não é uma data boa para avaliar, não é um prazo bom para avaliar a recidiva loco-regional. Se a gente olhar para novembro, um mês antes de San Antônio, novembro do ano passado, a gente teve a publicação, a última publicação do grupo de Oxford, que avaliou o papel da irradiação de linfonodos. Quando a gente olha lá as curvas de incidência cumulativa de falha, de mortalidade por câncer de mama ou por qualquer outra causa, a gente vê que com 5 anos de acompanhamento das pacientes, a diferença de benefício entre ter feito ou não irradiação de linfonodos foi de 1,5%. Quando a gente olha em 15 anos, a gente vê que a diferença pulou para 2,5% para 3%. É pouco, mas abriu a curva. Então, isso me incomoda um pouco, né? A gente tem medo de, eventualmente, ir no modismo de um estudo com apenas 5 anos de segmento, e aí quando a gente tem 10 ou 15 anos, a gente pode ter se arrependido de um tratamento subótimo que a gente fez no paciente e que com certeza pode ter mudado a história natural. Então, eu ainda não mudei a minha prática em função do NSBPB 51, porque eu preciso que ele seja publicado. Certo. Porque tem diferenças. Vamos lembrar do Amaros Trial. O Amaros teve a primeira publicação em 2014, teve apresentação em San Antônio, teve apresentação na ESMO, teve, enfim, nos congressos de radioterapia também. E aí, em 2018, eles apresentaram em San Antônio. O Emil Rutgers apresentou em San Antônio. Foi o último ano que eu fui para San Antônio antes da pandemia. E aí, a publicação do Amaros, ela veio em 2023. Por que demoraram 5 anos depois Então, assim, tinha algumas coisas ali que eu acho que os autores precisavam que fosse maturado, desculpa. Então, é isso que me incomoda no NSBPB 51, mas, sem dúvida, se confirmar os achados do que foi apresentado em San Antônio, ele vai mudar a prática. Samir, você sabe que eu conversei com o Terry Mamonas no último congresso que ocorreu em Porto Alegre, o brasileiro nosso. Ele veio, né? Ele veio. Ele vai ser publicado no New England daqui Eu 3, espero. 4 meses. E, Samir, eu acredito que será, né, Franco, uma grande quebra de paradigmas. Quebras de paradigmas também têm seu tempo de maturação, além da visualização e análise dos dados, obviamente. Né? Claro. Mas acho que para os estádios, eles vão começar com estádios menores T1, T2, N1, para depois escalonar mais. E os dados que virão do mundo real, né? Real world. Nada como ter dados também Sim. do mundo real. Perfeito. Samir, e aquele meio assim descompasso que a gente chama dos triplos negativos do HER2 quando fizeram a análise do subgrupo do B51, que praticamente é o oposto do que a gente tinha na prática, né? Ou seja, os triplos negativos não vão bem com a radioterapia, teoricamente, e os HER2 que a gente abria mais mão é o que vão bem, os luminais é que vão melhor. O que você acha que tem nisso aí? Essa foi uma observação que a gente não pode tirar maiores conclusões, porque o Mamonas colocou apenas o forest plot lá. Justo. E os casos de triplo negativo, a curva, o intervalo de confiança, ele cruzava a igualdade. Então, ele quase que foi significativo em desfavor da irradiação. Justo. Né? Então, não sei, talvez tenha alguma explicação com base no subtipo, na resposta inflamatória que um tratamento de radioterapia pode dar numa paciente que tenha feito neoadjuvância. Então, eu também vou esperar pela publicação para entender melhor, mas isso também me incomodou. Também me incomodou. Talvez seja algum indício de um desbalanço aí nos grupos. Né? Talvez a amostra de triplo negativo no grupo não esteja adequada para avaliação estatística. O intervalo de confiança é um pouco largo mesmo, talvez o N amostral. E o HER2, a gente tem um dado anterior que diz que o HER2 positivo, ele responde melhor à radioterapia. Tanto que a gente tem algumas propostas de desescalonamento até da cirurgia, em alguns casos de HER2 positivo, que atinge a resposta completa após neoadjuvância. Então,
quebra de paradigma, eu acho que vão fazer parte da nossa vida, cada vez mais, né? Mas, assim, fechando o meu comentário anterior com o seu agora, eu sou totalmente favorável às propostas de descolonamento. A gente só precisa saber selecionar bem o paciente. Perfeito. Excelente. Segue daí, Léo. Léo, vamos para o caso 5? Vamos. Bom, há um outro cenário mais ou menos semelhante a esse anterior, só que agora é um paciente jovem, de 35 anos, carcinoma invasivo grau 3, um T2N1, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, KM67 30%, fez quimioterapia neoadjuvante com resposta clínica completa. Foi realizada a cirurgia conservadora de linfonodo sentinela, sem lesão residual na mama, 3 linfonodos sentinelas, um com sinal de resposta terapêutica, um negativo e um com célula tumoral isolada. Os nossos respondedores, 65%, não indicariam secção axilar, mas indicariam radioterapia. Eu entendo aqui que de drenagem, né, axila. Eu quero saber de vocês, frente às células tumorais isoladas na axila pós-neoadjuvância, vocês voltam e esvaziam? Joaquim, E já estendendo, no caso de micrometástase. vocês dissecam a axila com CTI pós-QTNEL? Olha, essa resposta a gente ainda não tem do ponto de vista de evidência, ou seja, a gente está aguardando o Alliance 11.202, que vai mostrar justamente para a gente, ou seja, um grupo vai para dissecção axilar e o outro grupo vai para radioterapia, né? Como se fosse o Amaros, né? O B51 estava muito aguardado pelos radio-oncologistas, nós cirurgiões estamos aguardando o Alliance para justamente ter essa resposta, né? Diante desse cenário, nesse subtipo luminal, eu particularmente volto para dissecção axilar. Agora, nos triplos negativos do HER2, com a resposta tende a ser melhor, mimetiza a mama com a axila, eu tomo cirurgia, uma abordagem conservadora na axila. Tanto o B51 quanto a LICE 11.202 não levaram em consideração CTI. Verdade. Qual é a sua opinião? Vamos balizar isso. Concorda, discorda? E a gente tem o Ícaro, né? E tem contemporizando esse dado do Ícaro apresentado pelo Giacomo Montanha, na última Ser Antônio. O Ícaro, ele trouxe informações importantes. Foi um estudo retrospectivo, que eu acho que ele soma a esses dois outros, porque pegou uma análise retrospectiva de casos de mulheres, umas 180 que tinham sido submetidas a esvaziamento após a célula tumoral isolada, e 400, um pouco mais de 400 que não havia feito essa cirurgia. E foi visto que o resultado final foi semelhante, não teve diferença estatística em relação à recorrência. No entanto, ele é muito, muito inicial e a gente tem que considerar vários fatores em relação a isso. Um, que ele foi retrospectivo, então tem outros fatores imponderáveis aí que pode estar influenciando, e a gente vê que tem uma pequena diferença entre os grupos, motivadores da vida real. Aquela paciente que eu opto... Como é que foi o planejamento da radioterapia? Sim, que eu opto... Campo axilar? Como é que ficou nesse cenário do Ícaro aí? Não, aí em relação ao esvaziamento ou não, em relação ao... Então, justamente, como é que foi o planejamento? O planejamento ficou a critério, porque o estudo multicentro era padronizado. Não era muito Samir, essas coisas que você não tem uma padronização, fica difícil você trazer para a vida real, né? Sim, difícil tirar conclusão. O que aconteceu que chama atenção, apesar de ser retrospectivo, mundo real, às vezes um grupo tem um motivador, uma paciente com umas condições X, a outra com condições muito diferentes. O que foi interessante foi, apesar desses 3 anos, as pacientes que fizeram esvaziamento subsequente, linfadenectomia subsequente, só 5% tinham macrometástase. Então, aí a gente passa a ter uma compreensão de que esse grupo é muito pouco em relação a outros cenários, com micrometástase ou com um linfonodo mesmo positivo com macro. Agora... não tem como a gente motivar e não tem essa comprovação, como o Joaquim mesmo disse, até o momento da célula tumoral isolada, uma validação pós-quimionel, porque a gente possa nos balizar para preservar a axila ou de qualquer forma. Precisamos aguardar mesmo, né, Franco, a publicação do Ícaro, para ver qual que é a correlação de CTI com alta carga linfonodal em relação, inclusive, ao subtipo. Se o subtipo, ele... teve um risco maior ou não. Perfeito. Mas o dado que me chama atenção, Franklin, que eu acho que você estava querendo dizer, é que envolveu serviços de saúde pública e privada.
e que os desfechos foram positivos. Então, que talvez aqueles dados iniciais que falavam que o CTI tinham muito mais linfonodos comprometidos, era que a amostragem estava hipervalorizada, né? Falando que não é tanto assim, como os dados iniciais do Memorial, essa FENAC, o próprio 1071, mas toda amostragem baixa, né? 6, 7 casos, 12 casos. Esse tinha 182 casos. Acho que a grande questão, acho que a mais é para o Samir, é a gente substadiar e correr o risco de subtratar, né, Samir? Eu acho. Subtratamento. Justo. Você não vai ter uma amostragem axilar adequada, porque a gente não tem ainda um estudo prospectivo randomizado. Você não vai trazer informação para o Samir daquela axila restante. Você vai correr o risco de subtratar. Então, acho que é a grande questão que a gente, como cirurgiões, né, que vamos entregar para o Samir, a gente tem essa preocupação também. Olhem só a diferença entre os dois casos, né? O primeiro, que respondeu completo e tinha doença no linfonodo, a maioria votou pelo B51, para não fazer rádio. Nessa paciente, que só porque tem células tumorais isoladas, todo mundo, a maioria, não sei quantos por cento que foi, a maioria votou. 65,6%. Dois terços dos respondedores mandaram essa paciente para fazer radioterapia. Justo. Então, será que a gente mudaria tanto assim o nosso planejamento terapêutico numa paciente só pela presença de células tumorais isoladas, né? A gente carece de respostas com relação a esse ponto, né? No B51, isso não foi levado em conta, como o Lincoln bem realçou. Então, eu não sei se eu mudaria o meu planejamento de tratamento para uma paciente para uma paciente como essa, utilizando única e exclusivamente a informação, o status do linfonodo quanto a ter ou não células tumorais isoladas. Mas provavelmente eu não ficaria seguro em de-escalonar o tratamento dela. Então, ou ela voltaria para a dissecção axilar, como o Joaquim ponderou, ou eventualmente ela faria um Amaros extrapolando aí para o cenário de neoadjuvância, que é o que vai ser respondido pelo Alliance Trial, né? Assim, acho que o outro ponto também, acho que o Franklin pode até reforçar para a gente, uma paciente de 35 anos, nesse cenário aqui, Franklin, ela fez o que tem de mais potente em quimioterapia, né? Ou seja, axila positiva, Ki67 de 30, ou seja, grau 3, ou seja, a gente tem que pensar também que a gente pode estar diante de clones na axila resistente, né? Ou seja, então acho que esse é um outro cenário também que a gente abre muita discussão aí, tá? Então, nesse ponto aqui, eu acho que a cirurgia, até me prove o contrário, seria a minha indicação. São duas situações bem diferentes que devem ser sempre reforçadas, né, Joaquim? Uma é a eventual linfonodos remanescentes de uma cirurgia primária, e a gente tem visto que o comportamento é bem tranquilo e até motivando cada vez menos a abordagem axilar, mas essa paciente vai receber eventualmente químio, hormônio depois de uma doença ali que tem um comportamento, e o outro é um comportamento de uma doença resistente à química. Justo. Que aí essas células tumorais isoladas, elas já passam a ter uma predição e um risco ainda não mensurado de quanto que vai ser, né, no futuro. E eu acho que o futuro nos dirá. Foi nesse mesmo cenário dessa mesma paciente de 35 anos, um tumor grau 3, T2N1, receptores de hormônios positivos, HER2 negativo com Ki de 30. Quanto à utilização dos inibidores, né, CDK4, 6, por a gente considerar de alto risco e estando disponível no mercado aqui, né, para nós, o que os associados fariam? A gente perguntou e 57,8% indicaria o abemaciclib por 2 anos. E vocês, nesse cenário, em relação à indicação de inibidores de ciclina para as pacientes pós-quetenel, o que vocês considerariam? Não, sem dúvida, essa paciente ela preenche um dos critérios do Monarquia, que são basicamente 2 grandes critérios, né, que são 4 ou mais linfonodos positivos, ou 1 a 3 linfonodos positivos com um critério de risco, que seria o grau 3 ou tumor maior que 5 centímetros. Então, ela tem grau 3 e tem pelo menos um linfonodo positivo com uma amostragem prévia, com histologia prévia à cirurgia.
Então, ela tem benefício aí com, se possível, o uso do abemaciclib por 2 anos em redução de 25% do risco de recorrência. Já validado redução de risco de metástase, isso estatisticamente significativo, mas os dados de sobrevida global ainda não consolidados. É isso que tem sido muito discutido hoje em dia, sobrevida global. Mas a gente tem já comprovação que metástase reduz. Então, assim, é uma curva natural da gente esperar maturar esses dados para ter o final. Joaquim? Não, vou mesmo para a mesma linha do Franklin, tá perfeito. Eu acho que a gente só reforça aqui que não tem necessidade de ampliar a dissecção axilar aqui, né? Para a gente ter esses 3 ou 4 linfonodos a mais positivos aí, acima de 3, né? Para a gente indicar os inibidores da ciclina, né? Eu acho que esse quadro aqui já preenche o critério de alto risco. Queria puxar o caso para uma eventual radioterapia para esse paciente, para aproveitar e falar sobre a interação da radioterapia com inibidores de ciclina, Ótimo, né? boa. Quando a gente vê o desenho dos principais estudos, o Monarch, o Pallas, o Nathalie, todos lá estão escritos, o pouco que se está escrito sobre radioterapia nos sugere que a radioterapia foi feita de maneira sequencial, ou seja, não foi feito concomitante. Então, da onde que saiu esse medo, né? No cenário metastático, né, os primeiros estudos que avaliaram os inibidores de ciclina no cenário metastático, algumas pacientes eram irradiadas e elas apresentavam excesso de toxicidade na área irradiada, denotando que talvez o inibidor de ciclina pudesse amplificar ou radiosensibilizar essas pacientes. Então, a gente não tem o contrário no cenário adjuvante, ou seja, fazer rádio junto versus fazer rádio sequencial ao inibidor de ciclina. Nós não temos isso. Né? O nosso grupo, ano passado, conduziu até um estudo de revisão da literatura, a gente publicou, e a gente chegou a essa conclusão. Não tem como a gente saber se poderia fazer o tratamento no cenário adjuvante de radioterapia concomitante ao inibidor de ciclina, pela questão do receio de toxicidade. O fato é que a radioterapia hoje é feita em muito menos tempo do que era feita no passado, né? Nós tínhamos tratamentos em 1 mês e meio, depois passamos a fazer em 3 semanas, que é feito na maioria dos casos, e hoje em dia a gente tem feito em 1 semana, né, em algumas pacientes. Então, a gente vai devolver elas mais rápido para o oncologista clínico, né, se elas fizerem a radioterapia. Samir, me contemporiza isso de uma outra forma. O uso de inibidor CDK4, 6, nós estamos falando no cenário inicial, e no cenário metastático, que precisamos de uma resposta mais exuberante, concomitante ou pós? Aí vai depender da região e do tipo, da região que vai ser tratada com rádio e do tipo de rádio que vai ser usada. Então, por exemplo, uma paciente como essa com uma metástase cerebral, que vai fazer radiocirurgia, vai fazer uma radiocirurgia craniana na metástase. O que vai acrescentar para ela em risco? Ela vai ter aí um pouquinho a mais de risco de ter uma radionecrose na área que faz a radiocirurgia. Agora, se ela tem inúmeras metas cerebrais, vai fazer uma irradiação de cérebro total. Aí a gente vai ou pausar o tratamento sistêmico durante as 2 semanas de radioterapia, ou fazer em algum momento após a resposta, porque ela vai estar precisando de resposta, como você perguntou. Então, vai depender do tipo da rádio e da região a ser tratada. Um dos pontos também que a gente considera sempre em relação ao inibidor de ciclina, né, Samir, é que os estudos, eles davam um tempo, inclusive, que a paciente só usando hormonioterapia podia usar depois de 1, 2, 3 meses os inibidores de ciclina, porque a ação dele, como é associada, ela é basicamente, a longo prazo, diminuir a resistência à hormonioterapia. Então, para a radioterapia, que a gente tem cada vez menos ciclos, né, você mesmo comentou, e tem essa prioridade de receber essa paciente, atrasar um pouquinho nesse cenário de adjuvância inibidor de ciclina poderia estar ok. Então, eu acho que pensar na rádio antes e a gente não tem... Foi isso mesmo, a gente não tem uma definição ainda da segurança do inibidor de ciclina. Ou eu poderia usar? Como é que ficou Então, a gente não tem a definição de segurança. Eu acho que em um dos estudos, eu não sei qual deles, aí eu não sou um bom decorador de números de estudos, mas eu acho que teve algum dos estudos que permitiu até iniciar com 16 semanas da cirurgia. Eu não lembro qual deles que foi. Isso. Então, não, a gente não tem o dado de segurança, né? Uhum. A gente tem, por outro lado, outros cenários terapêuticos em que não há problema em se fazer concomitante com irradiação, no que tange a toxicidade. Imunoterapia, não dá problema nenhum fazer. Bloqueador HER2, trastuzumab, pertuzumab,
TDM1 também não dá grandes problemas, pode dar um pouquinho de radionecrose também, se o paciente faz irradiação para metástase cerebral, mas nada que impeça a indicação. O que mais que eu pulei? Inibidores de PARP, tem estudos que validaram o uso concomitante, e até nunca é demais lembrar que o velho e bom CMF, a gente tem um estudo, fase 3, que avaliou a possibilidade de fazer radioterapia junto com a paciente em vigência do CMF e não houve um excesso de toxicidade. Desculpa aí o comentário longo. Não, imagina. Sempre bom saber. História. Bom, né? Tratamento sistêmico atual é um tema que a gente poderia ficar até mais tarde conversando. Como eu disse, atual. Temos muitas coisas ainda para sair. Gostaria, então, de agradecer a presença de todos os convidados e gostaria que vocês tecessem os últimos comentários sobre o tema. Joaquim? Eu que agradeço o convite, aprendi bastante nessa mesa, né? Só expert, então, muito feliz, obrigado e parabenizar a comissão, que é uma comissão extremamente proativa, que está saltando os olhos não só de nós da diretoria, mas de todos os associados. Vocês estão de parabéns com o comando do Lincoln. Nós que agradecemos pelo apoio. Imagina. Não é 100, 200% da diretoria. Nunca tivemos dificuldade. A diretoria sempre nos apoiou, inclusive nos eventos. Não, gente, nós que agradecemos. Acho que os associados todos agradecem, né? Acho que a gente vê aí a audiência de tudo que vocês fazem, o material que vocês produzem, ou seja, essa realmente era a intenção, levar conhecimento de altíssima qualidade aos nossos associados. Parabéns, Nico. Bom, eu também gostaria, mais uma vez, de agradecer ao convite, ainda mais sendo aqui, talvez, o único de outra especialidade que está aqui, né? Na Cova dos Leões aqui, mas não fui muito atacado. Muito me honrou estar aqui, poder ter discutido com os avaliadores aí dos questionamentos, né? E discutido com vocês aqui uma multidisciplinaridade à luz de temas atuais e que são possivelmente geradores de mudança terapêutica e de melhoria para os pacientes. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei, porque eu aprendi um monte também. Mais uma vez, muito obrigado e contem comigo para o futuro se precisarem. Com certeza. Franklin? Que legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito, muito bom. Muito... assim, os temas foram fantásticos, a escolha, a votação do pessoal que conseguiu votar previamente, isso é muito importante para vocês consolidar e organizar as próximas reuniões. Então, a gente recebe esses questionários, então sempre tem um pouquinho de atenção, porque quanto mais resposta, mais ilustrativo fica da impressão de todos os associados, né? E um reforço, que a gente tem que estar todo momento de olho na complexidade do tratamento sistêmico e não só, mas da complexidade dos tratamentos que vem junto, da radioterapia e compreensão desse cenário global do câncer de mama para que o mastologista consiga se inserir da melhor forma, né? Então, assim, não tem mais como a gente abrir mão e deixar só para o outro colega esse conhecimento. A gente tem que ter uma base e essa base está em constante mudança. É difícil, mas, por outro lado, é o que mais nos motiva, né? É a parte que mais encanta na especialidade. A gente tem visto, isso aí. Renata, Léo, também considera essa reunião muito profícua. E com uma equipe multidisciplinar assim de peso, mais ainda, né? E faremos outras. E com certeza convidaremos vocês também. Agradecemos de antemão já. Agradeço antecipar, estaremos aí sempre convidados. Muito legal, obrigado a vocês todos, obrigado a quem estiver nos ouvindo aí. Em nome da Comissão de Educação Continuada, convido a todos que continuem nos acompanhando nas mídias da sociedade brasileira e até um próximo videocast aí. Um abraço a todos. Um abraço, Boa noite. Boa noite.